tua fraqueza. Sermão número 1214, pregado na noite de quinta-feira, 11 de novembro de 1875, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, verso 5. Não há dúvidas de que Deus havia falado com Josué antes. Ele demonstrou ser um homem de fé por muitos anos, e sua fé o permitiu se destacar por uma simples autenticidade de caráter e obediência totalmente fiéis à vontade do Senhor. Tanto é que Josué e Caleb foram os dois únicos remanescentes de toda a geração que saiu do Egito. Achado fiel entre os infiéis, Josué sobreviveu onde todos os demais morreram. Mantendo-se de pé e em pleno vigor, ele poderia ser comparado a uma árvore solitária que espalha seus verdejantes ramos intactos pelo machado que nivelou seus companheiros ao chão. Contudo, agora, Josué estava prestes a iniciar um novo ofício. Ele havia se tornado rei, entre aspas, em Israel, no lugar de Moisés. De um servo, ele havia ascendido a governante. E agora cabia a ele liderar o povo para cruzar o Jordão e organizar suas forças para a conquista da terra prometida. No princípio desta nobre tarefa, o Senhor aparece a seu servo e diz: Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1,5. Quando o povo de Deus assumir novas posições, eles deverão ter novas revelações de seu amor. Novos perigos trarão novas proteções. Novas dificuldades, novas ajudas. Novos desânimos, novos confortos. Para que também possamos nos alegrar nas tribulações, visto que elas consistem em muitas portas recém-abertas da misericórdia de Deus para nós. Ficaremos alegres diante das situações extremas, porque são oportunidades divinas. O que o Senhor disse a Josué foi sobremodo encorajador e veio exatamente quando ele precisava, pois ele estava sob grande perigo, e grande foi o consolo da palavra do Senhor dos Exércitos. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Não dedicaremos muito tempo na introdução, mas vamos considerar imediatamente a promessa divina. Não te deixarei, nem te desampararei. Observem aqui, primeiramente, a pertinência do consolo que essas palavras deram a Josué. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso deve ter sido muito animador para ele a respeito de si mesmo. Ele conhecia Moisés e deve ter tido uma grande estima por ele. Moisés era um homem notável, um entre mil. Dificilmente, dentre os nascidos de mulher, surgiu alguém superior a ele. Josué tinha sido seu servo e, sem dúvida, se considerava muito inferior ao grande legislador. Quando uma pessoa se associa a alguém de mente mais brilhante, uma sensação quanto à sua própria fraqueza se apodera dessa pessoa. Se você socializa com aqueles que são inferiores a você, poderá se tornar vaidoso. Mas, intimamente associado a mentes superiores, há uma probabilidade muito maior de que você fique deprimido e pense ainda menos de si mesmo do que a humildade exigiria. Pois a humildade é, afinal, apenas uma estimativa correta de nossos próprios poderes. Josué, portanto, pode possivelmente ter ficado um tanto desanimado sob uma sensação de muita pressão em relação às suas próprias deficiências. E essa garantia animadora resolveria o seu caso. Eu não te deixarei, embora sejas menos sábio, ou humilde, ou corajoso do que Moisés. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Se Deus está com a nossa fraqueza, ela se fortalece. Se Ele está com a nossa loucura, ela se transforma em sabedoria. Se Ele está com a nossa timidez, ela reúne coragem. Não importa quão consciente uma pessoa esteja por não ser nada em si mesma. Quando ela está consciente da presença divina, se alegra até em sua fraqueza, pois o poder de Deus repousa sobre ela. Se o Senhor disser ao homem ou mulher mais fraca aqui, não te deixarei, nem te desampararei, nenhum pensamento covarde cruzará aquele espírito enobrecido.
Essa palavra fortalecerá o temeroso com a coragem de um leão, que nenhum adversário será capaz de intimidar. O consolo dado a Josué foi extremamente oportuno diante da presença de seus inimigos. Ele havia espiado a terra e sabia que era habitada por gigantes, homens famosos tanto por sua estatura quanto por sua força. Os filhos de Anak estavam lá e outras tribos, descritos como povo grande, numeroso e alto, em Deuteronômio 2:21. Ele sabia que eles eram um povo guerreiro e experiente no uso de apetrechos destrutivos de guerra, que causavam terror aos homens, pois tinham carruagens de ferro. Ele sabia também que suas cidades eram de dimensões colossais, fortalezas cujas pedras hoje surpreendem um viajante que pergunta que habilidade maravilhosa poderia ter erigido aquelas imensas rochas em seus lugares. Os outros espiões haviam dito que esses cananeus moravam em cidades que estavam muradas até o céu. E embora Josué não concordasse com esse exagero, ele sabia muito bem que as cidades a serem conquistadas eram poderosas fortalezas, e as pessoas a serem exterminadas eram homens de coragem atroz e grande vigor físico. Portanto, o Senhor disse: não te deixarei, nem te desampararei. O que mais era necessário? Certamente, na presença de Deus, os anaquins tornam-se anões. As fortalezas tornam-se uma simples tenda em um jardim de pepinos. E as carruagens de ferro são como o dente de leão numa colina, que com um simples sopro as sementes são levadas pelo vento. O que pode ser tão forte contra o Altíssimo? O que é desafiador em oposição ao Senhor Jeová? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz Paulo em Romanos 8:31. Aqueles que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão contra nós, pois temos o Senhor dos Exércitos em nossa ofensiva. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Salmo 46:2. Ainda que um exército se acampe contra nós, não se atemorizará o nosso coração. E se estourar contra nós a guerra, ainda assim teremos confiança. Salmo 27, verso 3. Esse consolo também foi suficiente para atender todas as demandas. Talvez Josué soubesse que o maná não cairia mais. No deserto, o suprimento de pão celestial era contínuo. Mas quando eles cruzassem o Jordão, eles teriam que lutar contra o inimigo. Com a miríade de pessoas que estavam sob o comando de Josué, a questão de prover para eles não deve ter sido algo trivial. De acordo com alguns cálculos, quase 3 milhões de pessoas deixaram o Egito. Dificilmente dou crédito a esse cálculo, estando inclinado a acreditar que toda a questão dos números do Antigo Testamento ainda não foi compreendida e que o melhor conhecimento da língua hebraica levará à descoberta de que alguns textos têm sido frequentemente mal interpretados. Mesmo assim, muitas pessoas vieram com Josué até a orla do deserto e cruzou o Jordão para a terra de Canaã. Quem sustentaria todo esse bando faminto? Josué poderia ter questionado: todos os rebanhos e manadas devem ser mortos para sustentar esta grande multidão? E o mar produzirá seus peixes quando o maná cessar? Como essas pessoas serão alimentadas? Contudo, a provisão que atenderia a todas as demandas de suprimento era esta: não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Eles poderiam comer até se fartar, pois Deus lhes proveria o alimento. Suas roupas poderiam envelhecer sobre eles agora, pois o milagre do deserto cessaria. Porém, novas vestimentas seriam encontradas para eles nos guarda-roupas de seus inimigos. Quando o Senhor abre todos os seus celeiros, ninguém tem falta de pão. E quando Ele abre seus guarda-roupas, ninguém fica desnudo. Então não havia espaço para ansiedade na mente de Josué. Quanto a si mesmo, se fraco, isso o tornava forte. Quanto a seus inimigos, se fossem poderosos, essa promessa o tornava mais forte que eles. E quanto às necessidades de Israel, se fossem grandes, essa promessa supriria tudo e a todos. Certamente, essa palavra deve ter trazido uma consolação encantadora ao coração do filho de Nun, quando viu o povo falhar com ele. Entre todos os seus companheiros, com quem havia compartilhado a marcha de 40 anos
através do grande e terrível deserto, restava apenas o venerável Caleb. Ambos eram os dois últimos feixes da grande colheita e eram como espigas frondosas totalmente maduras e prontas para ser colhida. Os anciãos envelhecem solitários, e não é de se admirar que isso aconteça. Eu os ouvi dizer que eles vivem em um mundo onde não são conhecidos. Agora, todos os seus velhos amigos, um por um, já tinham partido e eles foram deixados sozinhos, como a última andorinha do outono, quando todas as demais buscam por um clima mais ensolarado. No entanto, o Senhor diz: não desampararei, morrerei, estou para sempre com você. Seu amigo no céu viverá enquanto você viver. Quanto à geração que havia surgido ao redor de Josué, eles eram pouquíssimo melhores que seus pais. Eles retrocederam no dia da batalha, até os filhos de Efraim, quando estavam armados e carregavam arcos. Eles eram muito propensos a se desviar para o pecado mais provocativo. Josué teve uma tarefa tão difícil com eles quanto Moisés, o que foi suficiente para bater o coração desse líder quando teve que lidar com eles. O Senhor parece pedir-lhe que não confie neles, nem que se desanime se forem falsos e traiçoeiros. Eu não te deixarei. Eles podem deixá-lo, mas eu não. Eu não te desampararei. Eles podem se revelar covardes e traidores, mas eu não te abandonarei. Ó, que coisa bendita é saber que, em um mundo falso e inconstante, onde aquele que come pão conosco também morde nossa mão, onde o conselheiro favorito se torna um Aitofel e transforma a sua sabedoria em ódio astuto, há amigo mais chegado do que o irmão, como está em Provérbios 18, 24. Alguém que é fiel e nos dá provas seguras de um amor que as muitas águas não podem apagar. Eu poderia, portanto, delongar-me neste ponto e mostrar que a promessa consoladora tem tantas facetas quanto um diamante bem lapidado, cada uma refletindo a luz do consolo divino sobre o olhar da fé de Josué. Mas analisaremos outros aspectos. Segundo, em que ocasiões podemos considerar que tal promessa se estende a nós? É muito bom ouvir essa promessa, como foi proferida a Josué, mas, ó Deus, se o Senhor falasse conosco assim, como seríamos consolados? O Senhor sempre faz isso. Seremos tão ousados assim em acreditar que o Senhor nos conforta? Amado, toda a passagem das Escrituras fala do mesmo modo para homens que pensam como Josué. Nenhuma escritura é de interpretação pessoal. Nenhum texto expirou com a pessoa que o recebeu primeiro. Os confortos de Deus são como poços, os quais nenhum homem ou grupo de homens pode esgotar, por mais intensa que seja a sua sede. Um poço pode ser aberto para agar, mas esse poço jamais é fechado, e qualquer outro andarilho pode beber nele. A fonte de nosso texto jorrou primeiro para refrescar Josué, mas se estivermos na posição de Josué e tivermos o seu caráter, podemos trazer nossos borda. Permitam-me mencionar quando penso que podemos sentir com segurança que Deus nos diz: não te deixarei, nem te desampararei. Certamente é quando somos chamados para fazer a obra de Deus. A obra de Josué era a obra do Senhor. Foi Deus quem deu a nação ao povo e disse: eis que lançarei fora da sua presença os cananeus. Êxodo 34, verso 11. E Josué era o executor de Deus, a espada na mão do Senhor para expulsar os povos condenados. Ele não estava entrando em um compromisso quixotesco de sua própria escolha e concepção. Ele não se elegeu e escolheu o seu próprio trabalho, mas Deus o chamou para isso. Colocou no cargo e ordenou que o fizesse. E, portanto, o Senhor disse a ele: não te deixarei, nem te desampararei. Irmão, você está servindo a Deus. Você vive para a sua glória. Esse é o grande objetivo, ser instrumento nas mãos de Deus para cumprir seus propósitos de graça para com os filhos decaídos dos homens. Você sabe que Deus o colocou onde você está e chamou-o para fazer a obra para a qual a sua vida foi designada. Então vá em nome de Deus, pois tão certo quanto Ele o chamou para a sua obra, esteja seguro de que Ele diz também a você
como de fato a todos os seus servos. Não te deixarei, nem te desampararei. Porém, ouço alguns de vocês dizerem: não estamos engajados em um trabalho do tipo que poderíamos precisamente chamar de obra do Senhor. Bem, irmãos, mas vocês estão engajados em uma obra a qual se esforçam para realizar para a glória de Deus. Seu comércio e trabalho são lícitos, isto é, você não tem dúvidas de que é uma atividade honesta e, ao executá-la, segue apenas princípios corretos. Você se esforça para glorificar a Deus em seus negócios. Nas campainhas de seus cavalos está gravado: Santo ao Senhor, de Zacarias 14:20. Não seria possível que todos nós fôssemos pregadores, pois onde estariam os ouvintes? Muitos estariam fora de lugar se deixassem seu chamado comum e se dedicassem ao que, sem fundamento bíblico, é chamado de ministério entre aspas. O fato é que a vida religiosa mais verdadeira é aquela em que o homem segue a vocação comum de vida no espírito de um cristão. Então, você está fazendo isso? Se for esse o seu caso, você está ministrando diante de Deus ao medir metros de tecidos ou pesar quilos de chá, tanto quanto Josué estava ao eliminar os heveus, jebuseus e heteus. Você está servindo a Deus quando está cuidando de seus próprios filhos e ensinando-os no temor do Senhor, cuidando da casa e fazendo dela uma igreja para Deus. Como estaria se tivesse sido chamado para liderar um exército na batalha pelo Senhor dos Exércitos? E você pode tomar essa promessa para si mesmo, pois o caminho do dever é o caminho pelo qual tal promessa deve ser usufruída. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, atenção. Se você está vivendo para si mesmo, se está vivendo para lucrar, se o egoísmo é o objetivo de sua vida, ou você está buscando uma vocação profana, se há algo em seus negócios que seja contrário à mente e à vontade de Deus e à sã doutrina, você não pode esperar que Deus o auxilie no pecado, pois Ele não o fará. Tampouco você pode pedir a Ele para satisfazer os seus desejos e ajudá-lo na gratificação de seu próprio egoísmo. Mas, se você puder realmente dizer: vivo para a glória de Deus e desejo consagrar inteiramente a sua glória à vida comum que levo, então você pode apossar-se desta promessa para si mesmo: não te deixarei, nem te desampararei. Entretanto, observem, há um outro assunto. Se quisermos ter esta promessa, devemos colocar Deus em nossos planos. Muitas pessoas desempenham sua vida profissional sem levar Deus em conta. Ouvi falar de alguém que disse que todos o haviam deixado, e uma pessoa indagou: mas certamente, como cristão, Deus não falhou com você. Respondeu ele: esqueci-me de Deus. Temo que haja muitos que se dizem cristãos e, no entanto, se esquecem de Deus na vida comum. Entre todos os pontos fortes que um homem planeja quando se envolve em um empreendimento, ele jamais deveria omitir o elemento principal, mas frequentemente é assim que fazemos. Perguntamos: sou competente para tal trabalho? Devo empreender, mas sou competente? E logo de cara faz-se uma estimativa das competências, e nelas faltam alguns itens a serem notados. Item 1, a promessa do Deus vivo. Item 2, a orientação do Espírito Santo. Esses dois itens são deixados de lado no planejamento. Lembre-se de que, se você os omitir intencionalmente, não pode esperar usufruir deles. Você deve andar pela fé se quiser desfrutar dos privilégios dos fiéis. O justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. E se você começar a viver pelos sentidos, unir-se-á ao pranto e ao lamento daqueles que saíram em busca de cisternas rotas e as encontraram vazias. Seus lábios ficarão ressequidos de sede, porque você se esqueceu do manancial de águas vivas para a qual devia ter ido. Vocês, irmãos e irmãs, costumam colocar Deus em seus planos. Vocês planejam sob a direção do Onisciente e a ajuda do Onipotente. Ouvi falar de um certo capitão que liderou suas tropas em uma situação muito difícil. E ele sabia que no dia seguinte precisaria que todos estivessem cheios de coragem. Então, ao cair da noite, disfarçando-se, ele andou em volta das tendas dos soldados, escutando suas conversas.
E ouviu um deles dizer: Nosso capitão é um grande guerreiro e conquistou muitas vitórias, mas desta vez ele cometeu um erro. Veja, há milhares de inimigos e ele tem apenas alguns soldados, alguns cavaleiros e algumas escopetas. O soldado fez o relato e ia calcular a diferença quando o capitão, não podendo mais aguentar aquilo, afastou a lona da entrada da barraca e disse: E quantos soldados vale o teu capitão, soldado? Como se dissesse: Eu ganhei tantas batalhas que você deveria saber que minha habilidade pode multiplicar batalhões sob minha liderança. E assim o Senhor ouve seus servos avaliando o quão são fracos, o quão pouco podem fazer e como são poucos os seus ajudantes. E acho que o ouço dizer repreensivamente: Mas quantos você conta com o seu Deus? Você nunca o considera em sua estimativa? Você fala em prover e se esquece do Deus da providência. Fala em trabalhar, mas esquece o Deus que efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua própria boa vontade. Quantas vezes, em nossas empreitadas, pessoas prudentes nos agarram pela manga e disseram que fomos longe demais? Poderíamos contar com a capacidade de realizar o que havíamos empreendido? Não, não poderíamos contar com isso, exceto que acreditamos em Deus, e com Ele todas as coisas são possíveis. Se for obra dele, podemos nos aventurar muito além da superficialidade da prudência, até chegar nas grandes profundezas da confiança divina, pois Deus, que garante nossa fé, logo a honrará. Ó cristão, se você pode se aventurar e sentir que não é nada, então você pode apossar-se da promessa: Não te deixarei, nem te desampararei. Quando você está caminhando, você pode se chocar contra uma pedra. Quando você está correndo com suas próprias forças, você pode se fatigar. Mas os que esperam no Senhor, não te deixarei, nem te desampararei. Quando você está caminhando, você pode se chocar contra uma pedra. Quando você está correndo com suas próprias forças, você pode se fatigar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como está Isaías 40, 31. Agora, lembre-se de que podemos nos apropriar dessa promessa quando estamos engajados na obra de Deus, ou quando transformamos nossos afazeres comuns em obra de Deus. E quando realmente o fazemos pela fé, consideramos Deus em nosso planejamento. Entretanto, também devemos ter o cuidado de andar nos caminhos do Senhor. Observe o que Deus diz duplamente a Josué. É extraordinário. Ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué 1, 6 e 7. Ser forte e corajoso. Para quê? Para obedecer. É necessário coragem e força para obedecer, porque hoje em dia é considerado corajoso o indivíduo que não está preso às leis de Deus. E porque se considera versado aquele que ridiculariza a revelação. Tenhamos certeza de algo: realmente é perito de mente e de coração aquele que se contenta em ser considerado um tolo e se apega à boa e antiga verdade, mantendo o bom e antigo caminho. Atualmente, já existem muitos pregadores intelectuais, entre aspas. Alguns de nós podem ser dispensados desse intelectualismo alardeado para que possamos pregar o evangelho simples. Há muitos que podem obscurecer a teologia com as névoas frias do pensamento moderno. Estamos satisfeitos em deixar a palavra falar por si mesma, sem confundi-la com nossos pensamentos. Acredito que sejam necessárias mais coragem e força de espírito para se ater às coisas antigas do que para seguir atrás de novas e vagas especulações. Não devemos esperar que o Deus da verdade esteja conosco se nos afastarmos dele e de sua verdade. Tenha cuidado nas águas em que você anda. Vigie cada passo por onde caminha. Isso é algo bom. Seja exato e preciso quanto à regra divina, sem dar atenção à opinião do homem.
e até mesmo desafiando-a onde ela se revela enganosa. Seja obediente à lei de Deus, curvando-se diante dela, rendendo toda a sua natureza em alegre submissão a cada comando do Altíssimo. Quem anda honestamente anda seguro, e para este a promessa é: não te deixarei, nem te desampararei. Direcione o rumo de sua vida com seus próprios princípios, e talvez você possa superá-los como desejar. Seja sábio em sua própria presunção e confie em seu próprio julgamento, e a promoção de tolos será sua recompensa. Mas seja simples o suficiente para fazer apenas a vontade de Deus, para deixar as consequências e seguir a verdade, e a integridade e a retidão o preservarão. Continue fazendo o que é certo a todo custo, e o que é certo retribuirá tudo o que lhe custar, e o justo Senhor será fiel à sua palavra. Não te deixarei, nem te desampararei. Essas, então, penso eu, são as condições sob as quais qualquer crente em Jesus pode tomar para si as palavras de nosso texto. E agora, por terceiro, consideremos o que essa promessa não exclui. Não devemos interpretar mal esta graciosa palavra: não te deixarei, nem te desampararei, para que não fiquemos desapontados quando as coisas acontecem contrário às nossas expectativas. Essa promessa não exclui o esforço. Muitos erros são cometidos a respeito das promessas de Deus. Alguns pensam que, se Deus estiver com eles, não terão que fazer nada. Josué não pensou assim. Ele e suas tropas tiveram que eliminar todos os amorreus, heteus e heveus que morreram na batalha. Ele teve que lutar e empunhar a própria espada como se Deus não estivesse presente. A melhor e mais sábia coisa do mundo é trabalhar como se tudo dependesse de você, e então confiar em Deus, sabendo que tudo depende dele. Ele não nos deixará. No entanto, não devemos cruzar os braços e ficar parados. Ele não nos abandonará. Não podemos, portanto, deitar-nos em nossa cama e esperar que o pão de cada dia caia em nossa boca. Conheci pessoas preguiçosas que oravam a Jeová Jirê, então se sentavam com os pés sobre a borda de uma lareira e com os braços cruzados, sendo preguiçosos e complacentes consigo mesmas. Geralmente, suas presunções terminam assim: Deus lhes proveu roupas surradas e esfarrapadas, e sem tardar, um lugar na prisão do condado. Eu acho que esta é a melhor provisão que pode ser feita para pessoas ociosas. E quanto mais cedo elas a obtiverem, melhor para a sociedade. Oh, não, 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 não. Deus não é complacente com a nossa preguiça. E qualquer homem que espera progredir neste mundo com qualquer coisa que seja boa, sem trabalhar duro, é um tolo. Coloque toda a sua alma no serviço de Deus, e então você receberá a sua bênção, se estiver confiando nele. Até Maomé poderia apreciar isso. Quando um de seus seguidores disse: vou soltar meu camelo e confiar na providência, Maomé disse: não, não, amarre-o o mais firmemente que puder, e então pode confiar na providência. Oliver Cromwell também tinha uma visão sensata dessa verdade. Confie em Deus, disse ele, enquanto iam para a batalha, mas mantenha a pólvora seca. Também nós devemos fazer isso. Não acredito que Deus queira que seus servos ajam como tolos. O melhor julgamento que um homem tem deve ser empregado no serviço de Deus. O bom senso é, talvez, uma coisa tão rara entre os cristãos quanto o salmão no rio Tâmisa. Os filhos do mundo são mais hábeis e prudentes na sua própria geração do que os filhos da luz. Lucas 16, 8. Mas não deveria ser assim. Se você deseja ter êxito, use todas as faculdades que possui e empreenda todas as suas forças. E se for uma causa justa, então você pode descansar na promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Além disso, essa promessa não exclui infortúnios ocasionais. Depois que Josué recebeu, ele foi até Ai e sofreu uma terrível derrota naquele lugar, porque os regulamentos da guerra tinham sido violados. Eles haviam defraudado o Senhor de uma parte do despojo de Jericó, que estava escondido na tenda de Acã, e isso trouxe problemas para Israel. Sim,
mesmo sem violar nenhuma lei, o melhor homem do mundo deve esperar que haja alguns desencorajamentos até no empreendimento mais bem-sucedido. Veja o mar, ele está se movendo. Em breve subirá até a maré cheia, mas toda onda que sobe morre na praia. E depois de 2 ou 3 grandes ondas que parecem capturar o cascalho, vem uma mais fraca que é a sugada de volta. Muito bem, mas o mar vencerá e alcançará sua plenitude. Portanto, em toda boa obra feita para Deus, há uma onda de retrocesso de vez em quando. Na verdade, Deus frequentemente faz seus servos recuarem um pouco para que tenham mais espaço para correr e dar um salto maior do que teriam dado onde estavam antes. As derrotas nas mãos da fé são apenas preparativos para a vitória. Quando experimentamos pequenas derrotas, afiamos nossas espadas ainda mais e, da próxima vez, nos encarregaremos que nossos inimigos saibam quão afiadas elas estão. Não deixe, portanto, nenhum desapontamento temporário desanimar você, pois eles são comuns à humanidade e necessários para nosso progresso. Siga em frente. Deus certamente o testará, mas não o deixará, nem o abandonará. Novamente, essa promessa não exclui tribulações frequentes e testes de fé. Na autobiografia do famoso Frank de Haley, que pela graciosa mão de Deus construiu e sustentou o orfanato de Haley, encontra-se esta declaração: eu pensei que, quando comprometi a mim e meu trabalho a Deus pela fé, eu tinha apenas que orar quando precisasse e para que as provisões chegassem, mas descobri que às vezes tinha que esperar e orar por muito tempo. Os suprimentos chegavam, mas não imediatamente. Os apertos nunca chegavam ao ponto de extrema necessidade, mas houve momentos de grande pressão. Não havia nada sobejando. Cada colherada de farinha tinha de ser raspada no fundo do barril, e cada gota de óleo que escorria parecia ser a última. Mas ainda assim, nunca chegava a última gota, e sempre restava uma pequena refeição. Pão nos era dado, mas nem sempre será em grandes porções. Não nos faltará água, mas nem sempre teremos torrentes, pois ela pode vir em pequenos copos. Deus não prometeu levar nenhum de vocês para o céu sem provar sua fé. Ele não falhará, mas o conduzirá a situações difíceis. Não o abandonará, mas o testará e o provará. Muitas vezes, você precisará de toda a sua fé para manter o ânimo. E a menos que Deus o capacite a confiar sem vacilar, você se sentirá profundamente perturbado em certos momentos. Por acaso, algum de vocês já foi levado à beira da fome pela obra de Deus? É um estado em que estive muitas vezes, graças a Deus, muitas vezes, e sempre tive livramento, e, portanto, posso dizer por experiência própria que vocês devem confiar no Senhor, pois Ele não permitirá que os fiéis sejam confundidos. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, e cumprirá isso. Caros amigos, gostaria de falar, mais uma vez, essa promessa não impede nosso sofrimento, nem nossa morte, e talvez nem de ter uma morte muito triste e terrível, como os homens julgam. Deus nunca deixou Paulo, mas eu vi o local onde a cabeça desse apóstolo foi decapitada pelo carrasco. O Senhor nunca deixou Pedro, mas ele, como seu mestre, acabou morrendo crucificado. O Senhor jamais deixou os mártires, mas eles tiveram que cavalgar para o céu em carros de fogo. O Senhor nunca deixou sua igreja, mas muitas vezes a igreja do Senhor foi pisada como a palha pisada para o montouro. O sangue da igreja foi espalhado por toda a terra e ela parecia estar totalmente destruída. Ainda assim, você sabe, a história da igreja de Cristo é apenas outra ilustração do meu texto. Deus não a deixou, nem a abandonou. Nas mortes dos seus santos, não lemos derrota, mas vitória. À medida que um por um partia, estrelas deixando de brilhar aqui na terra, eles brilharam com um brilho 10 vezes maior no céu, por causa das nuvens pelas quais passaram antes de alcançarem suas esferas celestes. Amados, talvez tenhamos de gemer no Getsemane, mas Deus não nos deixará. Talvez tenhamos que morrer no Gólgota, mas Ele
não nos abandonará. Ressuscitaremos e, como nosso Mestre triunfou sobre a morte, da mesma forma alcançaremos o seu trono por meio de grandes sofrimentos e das mais terríveis derrotas. Preciso seguir adiante e ter sua atenção por alguns instantes sobre um quarto ponto, que é este. O que este texto significa, então, se toda essa aprovação pode acontecer conosco? Primeiro, para aqueles que se apropriam do texto, significa que seu trabalho não é em vão. Segundo, que você não será abandonado. Eu não te deixarei. Seu trabalho no Senhor não será em vão. O que isso significa? Por exemplo, é a grande obra de pregar o Evangelho a milhares? Deus não o abandonará nisso. Lembro-me de como há 20 anos eu estava pregando o Evangelho com a simplicidade do meu coração. Isso causou alguma agitação, mas alguns homens intelectuais não deram importância e disseram que tudo terminaria em 6 meses. Continuamos, não foi? Aos poucos, quando tínhamos uma multidão ainda maior nos ouvindo, diziam que era um entusiasmo passageiro, uma espécie de espasmo religioso, que tudo terminaria como um mero fogo em palha. Eu me pergunto, onde estão esses profetas, entre aspas, agora? Se houver algum deles aqui, espero que se sintam confortáveis com a profecia não cumprida, que agora podem estudar com algum grau de satisfação. Milhares na terra e centenas no céu podem dizer o que Deus fez. Querido irmão, é um outro tipo de trabalho que você está engajado, um esforço muito silencioso, discreto e despercebido. Bem, não deveria me surpreender que alguém ou outra pessoa zombe disso, o mínimo que seja. Dificilmente há um Davi no mundo sem um Eliabe para zombar dele. Continue, irmão. Apegue-se a isso. Continue trabalhando. Trabalhe com afinco. Confie em seu Deus e seu trabalho não falhará. Ouvimos falar de um ministro que, durante um longo ano de diligente ministério, conseguiu ganhar apenas um irmão para a sua igreja. Apenas um. Algo um tanto triste para ele. Mas aquele convertido, por acaso, era Robert Moffat, e ele valia por 1000 de nós. Persevere. Se você trouxer apenas um a Cristo, quem estimará o valor deste um? Sua classe tem poucos alunos agora, pode parecer que Deus não está trabalhando. Ore sobre isso, chame mais alunos e ensine melhor, e mesmo que você não veja um crescimento imediato, não acredite que isso é um fracasso. Jamais o verdadeiro sermão do Evangelho que foi pregado com fé e oração fracassou. Desde o dia em que Cristo, nosso Mestre, pregou o Evangelho pela primeira vez, atrevo-me a dizer que nunca houve até hoje uma verdadeira oração que falhou, nenhuma verdadeira declaração do Evangelho feita com um espírito reto que caiu por terra sem prosperar de acordo com a vontade do Senhor. Prossiga, irmão, pois tanto na guerra celestial quanto na terrena, cada disparo conta, cada projétil tem um alvo. Ademais, você não será abandonado, pois seu amigo celestial disse: não te deixarei, nem te desampararei. Você não ficará sozinho ou sem um ajudante. Você está pensando no que fará na velhice. Não pense nisso. Pense no que Deus fará por você na velhice. Mas você diz que sua grande necessidade e longa doença desgastarão seus amigos. Talvez você enfade seus amigos, mas não a Deus. E Ele pode levantar novos ajudantes se os antigos o deixarem. Mas suas enfermidades são muitas e logo o esmagarão. Você não pode viver muito nessas circunstâncias. Muito bem, então você estará no céu, e isso é muito melhor. Contudo, você teme uma doença dolorosa. Pode nunca acontecer. E supondo que venha a acontecer, lembre-se do que virá com isso. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, como diz o Salmo 41:3. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Assim diz a promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, diz o Senhor, que tem misericórdia de ti. Isaías 54:10. Você não estará sozinho. Você não deve retorcer as mãos em desespero
e por sentir-se extremamente infeliz, dizer: sou como o pelicano no deserto, totalmente abandonado, como a coruja das ruínas, como está no Salmo 102,6. O poderoso Deus de Jacó não abandona os seus. Isso me leva ao último ponto, que é este. Por que podemos ter certeza de que essa promessa se cumprirá para nós? Primeiramente, podemos ter certeza porque é a promessa de Deus. Alguma promessa de Deus já caiu por terra? Existem pessoas no mundo que nos desafiam continuamente e dizem: onde está o seu Deus? Como está no Salmo 79:10. Eles negam a eficácia da oração. Eles negam as manifestações da providência. Bem, não me admira que as neguem, visto que a maior parte dos cristãos não percebe a resposta da oração nem a intervenção da providência. Por essa razão, não vivem à luz da face de Deus ou pela fé. Mas o homem que anda pela fé dirá a você que ele percebe a providência divina, e nunca há falta de providência para ser percebida. Ele dirá que percebe as respostas às suas orações e nunca fica sem uma resposta a elas. O que é um assombro para os outros torna-se um fato comum da vida cotidiana para o crente em Cristo. Se Deus deu sua palavra, não te deixarei, nem te desampararei, criamos nela, pois como diz o hino, quão poderosa é tua palavra de graça. Ao som de tua voz o céu se formou, com uma palavra estrelas criou, quão preciosas são tuas promessas. Tenha certeza de que, se um homem for chamado para fazer a obra de Deus, ele não o deixará, pois abandonar seus servos não é a conduta do Senhor. Davi, no dia tenebroso do seu pecado, ordenou a Joabe que colocasse Urias, o hitita, na linha de frente da batalha e o deixasse ali para morrer pelas mãos dos filhos de Amon. Não foi cruel, foi vil e traiçoeiro até o último grau. Você pode suspeitar do Senhor quanto a algo tão indigno? Deus nos livre. Minha alma sabe o que é suplicar ao Senhor meu Deus desta maneira. Senhor, tu me colocaste em uma posição difícil e me deste um serviço para realizar muito além da minha capacidade. Eu nunca cobicei este sublime lugar, e se não me ajudas agora, por que me colocaste aqui? Sempre achei esse argumento prevalecente com Deus. Ele não empurrará seus servos para conflitos severos e depois os deixará. Além disso, lembre-se de que caso os servos de Deus falhem, se eles forem realmente servos de Deus, o inimigo exultará e se gabará contra o próprio Senhor. Essa foi a grande questão com Josué dias depois. Ele disse: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué 7:9. Se o Senhor levanta Lutero e não o ajuda, então não é Lutero que falha, e sim o próprio Deus, segundo a concepção humana. Se o Senhor envia um homem para dar testemunho de uma verdade, e o testemunho desse homem falha totalmente, então na avaliação dos homens é a verdade que falha. Consequentemente, a desonra é lançada sobre Deus e sua verdade, e ele não aceitará isso. Se o Senhor usar o instrumento mais fraco, ele rirá para desdenhar de seus adversários por meio dele, e eles jamais dirão que o Senhor foi vencido. Ademais, se Deus o levantou, meu irmão ou irmã, para você cumprir um propósito divino, você acha que ele será derrotado? Alguma vez, algum de seus desígnios foi frustrado? Já ouvi pregadores falarem sobre Deus sendo derrotado pelo livre-arbítrio do homem e desapontado pela depravação do homem e tudo mais. Mas esse Deus aí não é o meu Deus. Meu Deus é aquele que faz e sempre fará sua vontade, que quando projeta algo, realiza. Ele determinou que pararia e chamaria eficazmente o furioso Saulo de Tarso no caminho para Damasco e o tornaria o maior dos apóstolos. Então, como o suposto livre-arbítrio, entre aspas, do orgulhoso Saulo de Tarso poderia frustrar Deus? Ele é o Deus a cuja onipotência ninguém pode resistir, a respeito de quem se pode dizer: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Como está em Daniel 4:35. O Deus poderoso de Jacó coloca a sua mão em um desígnio e o executa com a mesma certeza
com a qual começa. A fraqueza do instrumento em sua mão não o impede, nem a oposição de seus inimigos o detém. Apenas acredite nele, e imperfeito como você é, fará maravilhas, e na sua fraqueza a força de Deus será glorificada. Além do mais, meus irmãos, se confiamos em Deus e vivemos para Deus, Ele nos ama muito para nos deixar. Não é como se fôssemos párias, indigentes e forasteiros, tropas de mercenários que o príncipe contrata e deixa para serem despedaçados. Não, nós somos seus próprios filhos amados. Deus vê a si mesmo em todos os seus servos. Ele vê neles os membros do corpo do seu Filho amado. O menor deles lhe é precioso como a menina de seus olhos e amado como sua própria alma. É inimaginável que o Senhor colocaria um fardo sobre os ombros de seus próprios filhos, sem dar-lhes força para suportá-lo, ou os enviaria a trabalhos para os quais não lhes daria os recursos adequados. Ó fiéis, descansem no Senhor, descansa no Senhor e espera nele, diz o Salmo 37:7, pois ele aparecerá em seu socorro. Ele não disse, não te deixarei, nem te desampararei. Como eu tenho trazido tutano e gordura rica da palavra, tenho pensado em alguns de vocês, pobres almas, que desta palavra não podem comê-la ou ter parte dela. Estou feliz em vê-los aqui, especialmente numa noite de quinta-feira, pois nem todos os não convertidos participam desses cultos durante a semana. Vocês devem ter fome dessas iguarias, ou não estariam aqui em grande número. Espero que suas bocas estejam salivando depois de tantas coisas boas desta aliança. Espero que, ao ver as promessas de Deus sobre a mesa, e como elas são ricas, você diga a si mesmo, Senhor, eu tenho parte nelas. Ó pobre alma, se Deus lhe dá apetite, só posso dizer que a comida é de graça para você. Se você deseja que Deus seja o seu ajudador, se realmente deseja ser salvo por Cristo, venha, você é bem-vindo, pois você é a alma que anela abençoar. Se seu desejo por Deus é pequeno, Ele tem um enorme anseio por você. Se você o deseja, isto é apenas o início, pois Ele o deseja há muito tempo. Venha até Ele, descanse nele, aceite a expiação que seu filho realizou, comece uma vida de fé com verdadeira seriedade, e você descobrirá que tudo o que eu expus é verdade. No entanto, a verdade completa é muito superior, pois você dirá, como a rainha de Sabá, quando viu a glória de Salomão, eis que não me contaram a metade. Bendito seja o Senhor para sempre, que ensinou meu pobre coração a confiar no soberano, a viver de acordo com as realidades invisíveis e a descansar no Deus fiel. Não há paz ou alegria como essa, ou digna de ser mencionada no mesmo dia. Que Deus conceda isso a cada um de vocês, amados, por amor ao seu santo nome. Amém.